São 3 da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. Artigo 7º. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados por até 90 dias, observado os seguintes requisitos. Inciso 1. Preservação do valor do salário hora do trabalho. Inciso 2. Pactuação por acordo individual, escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Inciso 3. Redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais. A linha A, 25%. A linha B, 50%. A linha C, 70%. Parágrafo único. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, contado, inciso 1, da cessação do estado de calamidade pública. Inciso 2, da data estabelecida no acordo individual, como termo de encerramento do período em redução pactuado. Inciso 3, da data de comunicação do empregador, que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Seção 4. Da suspensão temporária do contrato de trabalho. Artigo 8º. Durante o estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. Parágrafo 1º. A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada de acordo individual, escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de no mínimo 2 dias corridos. Parágrafo 2º. Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado, inciso 1, fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Inciso 2, ficará autorizado a recolher para o regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Parágrafo 3º. O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos, contado, inciso 1, da cessação do estado de calamidade pública. Inciso 2, da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e suspensão pactuado. Inciso 3, da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. Parágrafo 4º. Se, durante o período de suspensão temporária do acordo de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito, inciso 1, ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período. Inciso 2, as penalidades previstas na legislação em vigor. Inciso 3, as sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. Parágrafo 5º. A empresa que tiver auferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no caput e no artigo 9. Seção 5. Das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Artigo 9. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário
ou da suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta medida provisória. Parágrafo 1º. A ajuda compensatória mensal de que trata o caput, inciso 1, deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva. Inciso 2, terá natureza indenizatória. Inciso 3, não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado. Inciso 4, não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Inciso 5, não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, instituído pela Lei 8.036 e pela Lei Complementar número 150. Inciso 6, poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Parágrafo 2º. Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda compensatória prevista no caput não integrará o salário devido pelo empregador e observará o disposto no parágrafo 1º. Artigo 10. Fica reconhecida a garantia provisória do emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, de que trata o artigo 5º em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, de que trata esta medida provisória, nos seguintes termos. Inciso 1. Durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Inciso 2. Após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário, ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Parágrafo 1º. A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto no caput sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de: inciso 1, 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Inciso 2. 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. Inciso 3. 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa, a pedido ou por justa causa do empregado. Artigo 11. As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta medida provisória poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o disposto no artigo 7º, no artigo 8º e no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer percentuais de redução de jornada de trabalho e de salário diversos dos previstos no inciso 3 do caput do artigo 7º. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o parágrafo 1º, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, de que trata os artigos 5 e artigo 6,
será devido nos seguintes termos. Inciso 1. Sem percepção do benefício emergencial para redução de jornada e de salário inferior a 25%. Inciso 2. De 25% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Inciso 3. De 50% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º para a redução de jornada e de salário igual ou superior a 50%, inferior a 70%. Inciso 4. De 70% sobre a base de cálculo prevista no artigo 6º para redução de jornada de salário superior a 70%. Parágrafo 3º. As convenções ou acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser renegociados para adequação de seus termos, no prazo de 10 dias corridos, contado da data de publicação desta medida provisória. Parágrafo 4º. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos desta medida provisória, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até 10 dias corridos, contado da data de sua celebração. Artigo 12. As medidas de que trata o artigo 3º serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados. Inciso 1. Com salário igual ou inferior a R$ 3.135. Inciso 2. Portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo único. Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas previstas no artigo 3º somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de 25%, prevista na linha A do inciso 3 do caput do artigo 7º, que poderá ser pactuada por acordo individual. Artigo 13. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais de que tratam a Lei 7.783 e a Lei 13.979. Artigo 14. As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho previsto nesta medida provisória sujeitam os infratores à multa prevista no artigo 25 da Lei nº 7.998. Parágrafo único. O processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de imposição de multas decorrente desta medida provisória observarão o disposto no título 7 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, não aplicado o critério da dupla visita e o disposto no artigo 31 da medida provisória número 927. Artigo 15. O disposto nesta medida provisória se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada parcial. Artigo 16. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo máximo de que trata o artigo 8º. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 17. Durante o estado de calamidade pública, de que trata o artigo 1º, inciso 1, o curso ou programa de qualificação profissional, de que trata o artigo 476-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, poderá ser oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial e terá duração não inferior a 1 mês e nem superior a 3 meses. Inciso 2. Poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais previstos pelo título 6 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, inclusive para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. Inciso 3. Os prazos previstos no título 6 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, ficam reduzidos pela metade. Artigo 18. O empregado com contrato de trabalho intermitente, formalizado até a data da publicação desta medida provisória, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses. Parágrafo 1º. O benefício emergencial mensal será devido a partir da data da publicação desta medida provisória e será pago em até 30 dias. Parágrafo 2º. Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos parágrafos 1º, parágrafo 6º, parágrafo 7º do artigo 5º e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º. Parágrafo 3º. A existência de mais de um contrato de trabalho, nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, não gerará direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal. Parágrafo 4º. Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial de que trata esse artigo. Parágrafo 5º. O benefício emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial. Artigo 19. O disposto no capítulo 7 da Medida Provisória 927 de 2020 não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador e aplicando-se as ressalvas ali previstas, apenas nas hipóteses excepcionadas. Artigo 20. Esta medida provisória entra em vigor na data de sua publicação.